E continuando aqui mais um Papo de Impacto Carreiras, trazendo pessoas que foram tocadas, transformadas pela educação, pessoas que foram transformadas por essa prática maravilhosa que é o nosso mote. O seu futuro na prática, a prática que transforma diretamente aqui dos estúdios da TV Artes, afiliada da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta. Aqui, onde? Na Única, Unifage, agora de Casa Nova. Gente, mas tá bonito isso. Eu vou depois fazer aqui um making off do nosso programa e mostrar para vocês como esse estúdio novo tá lindo, maravilhoso, fantástico, tá. Muito bom. E hoje, para celebrar também essa situação, nós estamos aqui com a professora Paula Hirata. Professora Paula Hirata, tudo bem com você? Tranquila? Tudo bem, Paula Hirata, gente, é a nossa professora aqui dentro do EAD, coordena toda a parte aqui do nosso EAD, tem várias formações, como a gente vai perceber. Ela está ali com o nosso querido Pablo Marçal, se precisar pilotar um helicóptero, ela pilota, um jato, um F-15, ela é demais. Mas a professora Paula também, além de tudo, teve uma experiência transformadora aqui na Unifage e que está ligando ao seu futuro na prática aqui. Professora Paula, obrigado por ter aceito essa situação de convite, agradeço muito, mando um grande abraço para o nosso querido Hirata e para os filhos maravilhosos. Professora Paula Hirata, vamos falar um pouquinho a seu respeito. Uns falam que é Paula Hirata, outros falam que é Paula Hirata, e eu queria que você falasse um pouquinho. Quem é a Paula Hirata? Onde ela nasceu? Como é que ela foi fazendo esse percurso tão trilhado de várias e várias nuances, tão eclético? Conta pra gente, professora. Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Imagina. Professora, eu nasci em Belo Horizonte, sou mineira, mas eu só nasci e fui criada lá em Cuiabá, Mato Grosso, lá no Pantanal. Até os 21 anos eu morei em Cuiabá, Mato Grosso. Quente pra caramba lá, né? 45 graus na sombra. My Lord. E lá, quando eu comecei a estudar para a faculdade, né, o meu pai e a minha mãe não aceitavam muito o direito, porque eles não entendiam os ramos do direito. Para eles, quem gostava de direito, quem procurava um advogado era bandido. E como eu gostava muito de animal, a minha mãe e meu pai sempre me incentivaram a seguir na carreira de bióloga, porque na época que eu fui fazer faculdade, né, de biologia, o Brasil tinha o projeto Genoma, que era muito famoso aqui no Brasil. Só que meu pai falava, olha, isso vai ser o futuro, trabalhar com o projeto Genoma, tinha uma sede aqui em Jaboticabal, e eu entrei na faculdade de biologia, só que quando eu entrei eu já sabia nome de bicho, nome de árvore, eu sabia muita coisa, então para mim foi ficando cada vez mais desinteressante entrar numa sala de aula para aprender algo que eu já sabia. Entendi. Tanto é que a minha monografia eu não fiz na área animal, eu fiz na área de paleontologia. Eu fui procurar um professor na geologia e eu queria provar que lá dentro da Chapada dos Guimarães, se você olhar nos paredões, existe um encontro da era Cenozoica com a era Paleozoica. Olha que bacana. E eu fui procurar um paleontólogo, que é o professor Sundaram Dharami, falava 9 idiomas, e quando eu fui falar para ele que eu queria fazer algo diferente, ele até achou estranho e falou, mas por que você não vai procurar um professor na biologia? Eu falei, porque eu conheço tudo da biologia, eu fui criada no meio do mato, e eu queria fazer algo diferente, principalmente voltado para o mar. E foi quando ele me levou na Chapada, né? Ele como é geólogo, ele batia o martelinho, saía um fóssil, um anfíoxo, então ele foi me mostrando isso, e a minha monografia ela foi extremamente diferente, dentro do curso de biologia. E aí, depois disso, isso aí você estava em que universidade que era, professor? Universidade Federal de Mato Grosso. Federal do Mato Grosso. E aí, depois disso, você falou, mas não era isso que eu queria da vida, né? Nem cuidar de biologia, mas também paleontologia, ver fóssil, etc. Bacana também, mas o que estava pulsando dentro ali? Eu sempre quis fazer direito, sempre quis fazer direito. O direito falava, Paula, você tem todo esse seu gênio, você tem que vir aqui fazer direito. E aí, como é que foi? Meus cuidados com o meio ambiente, a questão mesmo do direito, né? Porque eu comecei a trabalhar muito com mamífero aquático, fui trabalhar lá no projeto Baleia Jubarte em Abrolhos, e onde eu ia, eu não tinha uma faculdade de direito para eu cursar.
Nunca teve, sempre era muito distante, em outra cidade. E aí eu casei, fui morar em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis eu comecei a fazer engenharia de produção, porque em Angra não tinha faculdade de Direito, só tinha no Rio. E na época não tinha Transolímpica, que hoje você vai de Angra ao Rio de Janeiro com 1h30. Antes você levava 3h30. Então não dava para eu poder ir e voltar todos os dias. E fui fazer engenharia de produção, que era híbrida lá em Niterói. Então, todos os sábados, de 8 às 17, eu fazia engenharia de produção. E como eu já era bióloga, eu fiz MBA em gestão da qualidade e consegui um emprego no estaleiro naval. E comecei a trabalhar no setor de qualidade. Então, eu era supervisora da qualidade. Eu trabalhei na construção do navio, a MV-23, e eu fazia a ponte entre o estaleiro e o cliente, e eu era responsável pela construção do databook. Então, quando você vai construir um navio, você tem um databook que você tem que seguir. Para você saber como ele foi construído, você tem que ver a montagem dele através de um databook. E eu era responsável pela construção do databook. E depois disso eu terminei a engenharia de produção e fui convidada para trabalhar numa obra civil em Três Lagoas. E lá em Três Lagoas eu comecei a trabalhar com a Petrobras na coordenação de QSMS, que era Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde. E foi um trabalho também muito bacana, que assim, eu tenho várias experiências, principalmente na gestão, né? Tem um episódio muito interessante da minha vida lá, mas assim, que marcou muito o que é ser gestão, o que é fazer gestão, o que é estar no lugar do operacional. E aí, depois disso, eu casei com o Hirata, né? E ele ia me visitar todo final de semana em Três Lagoas. E voltamos para o Rio de Janeiro. Eu voltei para ficar com ele lá. Tá. E lá eu fui morar no Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro, professor, a faculdade de Direito que tinha na Barra era muito cara, que era a Fundação Getúlio Vargas, ou eu ia para o centro da cidade. Na época não tinha o metrô ainda que ligava ali a Barrinha, né, até o centro da cidade. Então também não procurei o direito lá. Só que continuei estudando, engravidei e ele foi transferido para cá, para São Paulo. Eu fui morar em Indaiatuba, foi quando eu comecei a dar aula lá na Unimax, como docente. E quando eu me mudei para Jundiaí, porque infelizmente, né, ele faz muitas mudanças no trabalho dele. Então depende de onde estão localizados os fornecedores. E aí cheguei em Jundiaí, para minha surpresa, tinha uma faculdade a menos de 1 quilômetro de distância da minha casa. E foi quando eu comecei a cursar, mas trabalhando aqui na FAGE. E o senhor chegou até a falar uma vez para mim, quando eu entrei, eu acho que o senhor talvez não se lembre, quando eu entrei, o senhor me falou assim, você tem que fazer direito aqui na FAGE. Eu falei para ela, gente, falei. E eu falei, professor... A hora que ela veio para cá, a vida dela melhorou. Sim, aí eu falei, professor, eu só estou aqui por conta da distância. Fato é que quando eu mudei aqui para Campinas, a primeira coisa que eu fiz foi transferir para cá. Sabe o que acontece, professora? Eu sempre falo isso para a galera e para todo mundo que nos ouve, né? Não é por conta da questão relacionada a ser a Unifage, enfim, ser o curso de Direito, que é uma área que eu tenho uma afinidade muito grande, enfim. Porque a gente sabe da qualidade que as pessoas colocam dentro, não só do Direito, de todos os cursos, né? Eu falo Direito porque a gente tem os exemplos aqui hoje e é onde eu atuei bastante também na parte acadêmica. Mas eu digo que é diferenciado, é bem diferenciado. Sim. O curso aqui é um curso bem diferente, bem denso, bem bacana. O professor Marcelo pega muito no pé, a professora Albano, a professora Camila, enfim, um corpo docente fantástico. Aí eu queria perguntar para você, professora, que já falou de várias nuances aí que aconteceram na sua vida e que, de fato, tem a ver com a questão prática, né, do dia a dia. Uma mudança aqui que leva você para lá, que vai você fazer isso, fazer aquilo, você foi para Angra, voltou, aí você casou, aí você veio para Indaiatuba, depois você veio para Campinas. E aí você veio aqui para Jaguariúna. Só que antes de perguntar isso, eu queria saber de você, em poucas palavras, porque o tempo urge. Qual foi esse episódio que lhe marcou e que trouxe essa visão empática de se colocar no lugar das pessoas que você liderava, gerenciava, gestionava e assim por diante? Foi um episódio lá no canteiro de obras, né? Nós estávamos construindo... De um estaleiro naval. Não, o canteiro de obras era de uma obra civil em Três Lagoas, e nós estávamos construindo a unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, e nós éramos responsáveis pela construção das 23 torres e da subestação de 54 mil quilowatts, né? E nessa situação, num sábado...
o técnico de segurança me ligou, eu não estava no canteiro de obras, porque eu não trabalhava aos sábados, porque bastasse o técnico, né? E ele me ligou e disse assim, Paula, teve uma rebelião aqui, eu tinha 250 colaboradores trabalhando nessa obra, e eu era responsável, líder deles, né? E ele falou assim, teve uma rebelião e eu preciso que você venha no canteiro imediatamente. Eu avisei que eu estava indo, cheguei no canteiro e, para minha surpresa, lá no refeitório, eles derramaram todas a comida, as marmitas deles no chão, virou um mar de comida. E quando eu cheguei, o líder deles quis vir falar comigo para explicar o que estava acontecendo. Só que o meu técnico já tinha avisado que eles jogaram a comida fora porque a comida estava com bicho. E eu falei para ele que não queria ouvir por enquanto, que eu queria ver a situação. E quando eu olhei para aquele mar de comidas, eu falei para a colaboradora, não, você não vai limpar, me dá um rodo, porque não tinha como usar vassoura. E comecei a puxar a comida. O refeitório era uma sala muito grande. E todos os colaboradores me viram fazendo aquilo e eles vieram. Inclusive os que jogaram. Os que jogaram vieram tirar a comida para me ajudar. E ninguém falou nada. Mas eu vi bichos na comida e realmente eu vi que eles estavam com razão. Só que eles queriam me explicar e eu falei que naquele momento eu não queria. Só que quando chegou na segunda-feira, eu combinei com o meu gerente da obra. Eu falei assim, olha, Claude, aconteceu isso e eu vou fazer o seguinte, eu vou almoçar hoje com eles, porque os gerentes, né, nós coordenadores, almoçávamos no restaurante na beira da estrada. E eles ficavam ali no refeitório para ser mais rápido, né? E esse fornecedor de comida, o que eu falei para o meu gerente? Olha, eu vou esperar esse fornecedor chegar, vou pedir para ele atrasar a entrega, vou pedir para os colaboradores entrarem no refeitório para aguardar a chegada, porque era o dono da empresa de marmitaria que entregava a marmita. Quando ele chegar, eu vou pedir para ele abrir uma marmita na minha frente. E quando ele chegou, os colaboradores todos esperando, e eu avisei, olha, o rapaz do fretado, eu falei, ó, fique de prontidão, porque eles todos vão almoçar no restaurante onde nós almoçamos, ninguém vai comer a comida hoje aqui. E quando o dono da marmitaria chegou, eu falei, abre para mim, por favor, a marmita. E quando ele abriu, eu falei assim, o senhor comeria essa comida? E tinha bicho, por incrível que pareça. E eu falei para ele, ó, hoje eu não vou pagar a marmita, e você vai pagar a conta do restaurante porque eu estou mudando de empresa. E naquele mesmo minuto, professor, nós fizemos uma denúncia na Vigilância Sanitária de Três Lagoas e foram até o restaurante dele. E nesse dia eles almoçaram todos no restaurante. Então, assim, eu senti a dor deles, assim, só de falar eu fico emocionada porque foi triste saber que aqueles funcionários trabalhavam o dia inteiro. Embaixo do sol. E mal, às vezes, talvez nem olhavam a comida, comiam porque estavam com fome. Mas era indigno aquilo. Era justificável, né? A atitude deles, embora incorreta, era justificada. Professora Paula, parabéns por essa sua atitude. Professora Paula, estamos chegando aqui, infelizmente, ao final. O tempo ele passa tão rápido. O que eu queria te dizer é o seguinte, professora. Fala para nós. O que aconteceu na instituição, por último agora, né? Porque teve muitas coisas, né? Você foi para o EAD, subiu para o EAD, agora está nessa parte do gerenciamento total, usando tecnologia de inteligência artificial, fazendo a revolução. Mas fala da outra parte, porque você tem um sonho, e eu sei qual é o teu sonho, e você vai realizá-lo, cedo ou cedo. O que te transformou aqui? Qual foi a prática, qual foi o futuro que você vislumbrou e que você encontrou aqui na instituição, agora por último? Foi o fato de eu ter passado na OAB. A professora Paula passou de primeira na OAB, galera, de primeira, entendeu? Um exame dificílimo, ela prestou, ainda não se formou, como eu disse. Seja inteligente, professora, que você já é, mas mostre a inteligência, vem estudar com a gente. Ela veio, tá vendo? E aí aqui, gente, ela no 9º semestre do curso de Direito, ela já foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é extremamente difícil. A gente tem altos índices aqui e, claro, não seria diferente porque ela trouxe, claro, já uma bagagem de formação em ensino superior, etc. Mas também, claro, uma vontade enorme de estudar e de realizar um sonho. Conta pra galera qual que é teu sonho, professora. O que você vai ser? Eu busco a magistratura do trabalho. Magistratura, vai ser juíza do trabalho, hein, pessoal?
Vocês imaginem essa mulher na magistratura do trabalho. Eu nem falei ainda que ela pilota barco, viu, gente? Fica tranquilo, vai ser outra história ainda. E agora o próximo passo é passar no ENAM, né, que é a prova que tem que fazer, que é o Exame Nacional de Magistratura, né? Tem que classificar e depois disso, se eu passar, eu aplico para a magistratura do trabalho. Mas fica aqui uma informação, eu passei na OAB estando no 8º semestre. 8º, gente, não era no 9º, no 8º, gente. A FAGE é FAGE. Centro Universitário de Jaguariúna, professor Marcelo, professora Camila, professor Albano, ó, um beijo para vocês. Direito aqui é maravilhoso, gente. Não só aqui como em Indaiatuba, as duas têm um direito fantástico, que é essa mesma galera que coordena. Professora Paula, quero agradecer a sua presença, fiquei muito feliz em poder entrevistá-la. Eu espero que a nossa próxima entrevista já seja na sua condição, na sua qualidade de magistrada do trabalho, juíza do trabalho, devidamente empossada, e que vai acontecer em breve. Escreva, porque eu sei o que acontece. Professora, muito obrigado. Obrigada. Um grande abraço para você, para toda a família, para o Hirata. E a gente fica por aqui, meus amigos, com mais um Papo de Impacto Carreiras, transformando a vida das pessoas através da prática. Seu futuro na prática, a prática que transforma. Aqui é o Centro Universitário de Jaguariúna, a Unifage. Beijo para vocês.